fariseu. É igual quando a galera de esquerda quer xingar a galera de direita. Como eles são... Eu estou falando eles como se não tivesse alguém aqui. Enfim, estou falando bem particularmente do meu ponto de vista. Se eu quero xingar um camarada de direita e eu sou de esquerda, como o pessoal de esquerda é politicamente correto, eu preciso ser um fascista. É xingamento também. Fariseu, fascista, nazista, é tudo xingamento. Mas é um xingamento apropriado. Né? Enfim, aí o fariseu era o cara odiado. Né? Era o camarada... o publicano, perdão, era o camarada odiado e o fariseu era o camarada idolatrado. Quando um fariseu passava na rua, sabe o que os pais faziam com as crianças? Vai lá pedir a benção. Exatamente quando o padre passava na rua um século atrás. Né? E o homem de batina, e o fariseu lá, todo paramentado, aí ia lá, pedia a benção. Todo mundo achava eles extremamente santos. Né? Até porque faziam uma cara de sofrimento para mostrar que estavam em jejum e tal, que as pessoas ficavam realmente compadecidas de tanta santidade numa pessoa só. Mas nessa parábola, vocês vão perceber que Jesus está falando sobre a justificação. E ele vai falar de um que se arroga de suas grandes vantagens religiosas. Ainda bem que eu não sou como esse camarada aí, que eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, não sei o que, blá, 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 blá. E o outro, o publicano, não tendo nem coragem de levantar os olhos aos céus, ele bate no peito e diz o quê? Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Ele não confiou nele mesmo. O fariseu estava confiando em si, nas suas obras, nas suas capacidades religiosas e por aí vai. O publicano não, ele só confia na misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim que sou um pecador. Jesus vai dizer que quem desceu justificado? O publicano. Mais uma vez ele desceu justificado. Verbo, a locução verbal está no pretérito, no passado. Tá? De maneira que não se pode imaginar a justificação como um processo. A justificação é um ato concluído e acabado, uma declaração de Deus, onde o estado da pessoa muda sem a natureza dela mudar. A natureza muda por meio da regeneração, do novo nascimento, da santificação progressiva. Ok? Até aí, está claro para os irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta ou uma colocação? Contribuiu com alguma coisa? Não? Pastor, opa! Você falou que no Igreja Católica a justificação é um processo, e como é que ficaria a santificação para a família? Como ficaria o quê? A santificação. A santificação para o católico e a justificação se fundem, é a mesma coisa. Para o católico, o que é a justificação? É esse processo de se tornar justo, de se santificar. Tá? Santificação seria no purgatório? Oi? Santificação seria no purgatório? É a continuidade, né? Porque uma vez que eles entendem que ninguém alcança o grau de santificação absoluta nessa vida, o indivíduo ele vai para o purgatório, com exceção do caso dos santos que teriam tido uma vida incomum e os mártires que teriam tido a oportunidade de selar o seu testemunho cristão com sangue. Então eles eram recebidos imediatamente na presença de Deus. Os demais do purgatório. Mais alguma pergunta? Porque a santificação é um processo. A santificação ela seria um ato. Faria parte desse processo de santificação. Não, tem relação, mas é diferente. A justificação é uma declaração de Deus de que o pecador, ele agora é tido como justo com base na justiça de Cristo. A santificação é um processo interno, é uma ação interna do Espírito, onde todas as nossas afeições, comportamentos, pensamentos vão sendo conformadas à imagem de Jesus Cristo. Tá? A gente pode, é que aqui, se eu falasse de uma ordem de salvação, divergências poderiam surgir por conta de denominação e tal, mas
de uma maneira geral, sem contar se a fé vem antes da regeneração ou a regeneração vem antes da fé, a regeneração, justificação, adoção, tudo isso acontece em um momento. É difícil a gente separar temporalmente. A pessoa foi justificada ou adotada antes? Ela foi regenerada ou justificada antes? Dentro de uma linha mais reformada, a justificação ela viria depois da regeneração. Porque o processo seria regeneração, aí só a pessoa que já foi regenerada ela pode ter fé. Dentro da linha reformada não há como uma pessoa não regenerada ter fé. Aí regeneração, fé, aí na fé viria a regeneração, a justificação, tá? Então seria regeneração, fé e justificação. E aí o processo de santificação. A justificação ela seria o início da santificação, já que Não, eu diria que o início da santificação não é a justificação, é a regeneração. Tá? Porque a justificação é só uma declaração judicial, é só uma questão. Imagine que você esteja no banco dos réus, você está sendo julgado. A justificação é o ato de Deus declarar você justo, inocente, justo, mais do que inocente, justo, né? Então, vai te declarar justo. Agora, o que acontece dentro de você, o pontapé inicial está na regeneração, quando Deus transformou sua natureza. Se isso aconteceu antes ou depois da fé, é uma controvérsia entre os teólogos, tá? Mas a partir daí você recebeu uma nova natureza, e essa nova natureza ela tem aspirações santas, tá? Ela vai buscar sempre viver em conformidade com a vontade de Deus, o que não quer dizer que uma hora ou outra na caminhada a gente não possa escorregar. Mas uma das características do verdadeiro crente é que ele não tem prazer no pecado. Ele pode até gozar do prazer do pecado momentaneamente, mas isso não é o que caracteriza a sua nova natureza. Tá? O pontapé inicial da santificação está na regeneração, não na justificação. Justificação é uma declaração judicial de Deus, onde ele declara o pecador justo. Tranquilo? Tem um ponto interessante ainda, que a gente pode considerar, porque nós lemos muito Paulo, quando falamos da justificação. Eu acabei de ler aqui, Paulo citando o exemplo de Abraão, que diz, pois a Escritura, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas a doutrina da justificação, ela foi ensinada por Jesus. Tá? A parábola do publicano e do fariseu, quando o publicano desce justificado, nós temos aí um ensino de Jesus acerca da justificação. E quando Jesus diz o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já passou, né, da morte para a vida e não entra em juízo. Ele está falando da justificação, ele está falando que ouve e crê, na hora ele já é considerado justo, de maneira que ele já possui a vida eterna, que ele não entra em juízo. E não é um processo, não houve necessidade aí de penitência, sacramento, boas obras, nada disso. Ele é imediatamente considerado justo. Tá? E mais interessante talvez seja a gente perceber que Jesus disse que se a nossa justiça não exceder muito a justiça dos fariseus, nós não somos dignos do reino. Quando a gente olha o processo meticuloso dos fariseus para manter a sua santidade, a gente olha e fala assim, eu estou muito aquém. Pelo menos os ouvintes de Jesus devem ter sido chocados com estas palavras. Tá? Porque os ouvintes de Jesus, judeus, falariam, como é que eu posso exceder a justiça dos fariseus? Os camaradas são o que há de mais santo no mundo.
Os camaradas jejuam, cumprem a lei minuciosamente. Além da lei, eles tiveram o trabalho de inventar um monte de tradição para cumprir também. Não é fácil ser um fariseu. Como é que eu vou ter uma justiça maior do que a deles? E o próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial. Nós temos dois padrões inatingíveis que só podem ser atingidos quando nós entendemos a doutrina da justificação pela fé somente. Como é que eu posso alcançar esse padrão? Nunca. Eu não posso alcançar esse padrão de santidade, a perfeição. Só há uma forma então de eu alcançá-lo. Crer em Cristo. Aí a justiça perfeita de Cristo é posta sobre mim. Aí eu sou considerado perfeito como meu Pai Celeste é, porque a obra de Cristo foi perfeita. Aí eu posso ser considerado mais justo do que qualquer fariseu, porque Jesus colocou todos eles no bolso. Aí sim faz sentido você ler esse texto e falar, poxa, como é que isso se aplica a mim? Já está sendo aplicado a nós hoje em dia. Quando Deus olha para você, Ele olha para você e Ele enxerga a justiça perfeita. A sua própria santidade absoluta Ele vê em você, porque Ele vê a justiça do seu filho. Como é que você pode... É um cara assim como eu, que vocês olham e percebem que eu não faço muito jejum. Acho que dá para perceber. Como é que eu vou ser mais santo do que um fariseu que jejuava 2 vezes por semana? Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia contra o jejum, não. Tá? Estou dizendo que eu não faço muito. Devo fazer mais. Como é que eu vou ser mais santo do que um fariseu? Quando a justiça de Cristo é imputada sobre a minha vida. Aí sim eu posso ser considerado verdadeiramente santo. Tá? Até aí, tudo bem? Tranquilos? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos frutos da justificação, para depois falarmos em si da santificação. A proposta dessa oficina é falar um pouco sobre vida prática, sobre a prática cristã, a vida de piedade. Né? E olha o que Paulo vai falar. No versículo 1 ele disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a dar, além da paz com Deus, ele começa a mencionar outros frutos da justificação. Justificação, apesar de ser uma declaração de Deus, traz implicações práticas para a nossa vida. Porque no capítulo 3 de Romanos, lá do versículo 9 ao 18, o retrato que Paulo pintava do ser humano sem Cristo era um retrato horrendo. Ele diz o seguinte, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho de Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o quadro que Paulo dá do homem sem Deus, do homem antes da justificação. E aí depois ele vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um fruto inequívoco, inevitável da justificação, você ter paz com Deus. Só que outrora você era alienado de Deus. Você era aquele quadro horroroso, pintado, de uma criatura não só distante do seu Criador, mas distante, rebelde e inimiga. As pessoas, quando nós vamos pregar o Evangelho a elas têm geralmente a impressão de que elas são amigas de Deus. A impressão que elas criam para elas mesmas.
E alguns crentes pensam assim, não, fulano ali, cara, se ele conhecesse Jesus, ele ia ser uma bênção, porque sem ser o cara já é fantástico, para ele odeia Deus. Aquilo tudo ali é para esconder o que ele é de verdade. Aquilo tudo ali é para esconder o que ele de fato é. A impressão que dá é que a pessoa só não é salva por ignorância, porque não conhece a verdade. Ela não só não conhece a verdade, como se conhecesse sem a graça de Deus, ela odiaria a verdade. Tanto é que muitos conhecem e odeiam a verdade. Então a justificação ela vai produzir na pessoa paz. Ela tem a consciência pacificada pela ideia de que Deus a tem como justa. É muito normal a gente ter essa visão romanceada da humanidade. Não, fulano é bom, só precisa de Jesus. Se fosse bom de verdade, nem de Jesus precisaria. Fulano não é tão bom assim, mas a gente tem essa visão de que o indivíduo, ele, sem Deus, sem a graça de Deus, ele é bom. O ser humano não é bom. O ser humano, ele foi criado bom, mas quando se afastou de Deus, quando se rebelou contra Deus no Éden, ele demonstrou com isso que ele quer, de fato, estar com a sua vontade no centro, não com a vontade de Deus. Pecado, Langston, um teólogo batista bem antigo, ele vai dizer que o princípio do pecado é o egoísmo. Esse é o princípio fundamental do pecado. E tem um pai da igreja, ele é meio herejão assim, mas é gente boa. É porque no segundo concílio de Constantinopla, no ano 553, ele recebeu uma condenação póstuma com 9 anátemas. Com 9 anátemas, o cara não podia ser muito ortodoxo, né? Mas ele falou uma coisa interessante. Diante de uma tentação, o nome dele era Orígenes. Diante de uma tentação, você só pode sair dela de duas formas. Ou você sai mártir, ou você sai idólatra. E aí você vai perguntar, o que ele quis dizer com isso? Quando você faz a vontade de Deus e você não faz a sua, você matou a sua vontade. Então você morreu por amor a Deus, você sai mártir. Quando você faz a sua vontade, não a vontade de Deus, você colocou a sua vontade como objeto maior de devoção. Ela se tornou um ídolo. Então você sai idólatra. Então, diante de uma tentação, essas são as duas possibilidades. Sendo que aquele que não tem Cristo, ele vai sair sempre um idólatra. E quem tem Cristo, nem sempre vai sair um mártir. Mas deveria se sair sempre um mártir. Mas continuando, o primeiro fruto da justificação é a paz com Deus, mas não é o único fruto. Olha o que o versículo 2 vai dizer. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O segundo fruto é a esperança na glória de Deus. A Bíblia vai dizer, nessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 23, que todos os homens pecaram e foram afastados, separados, destituídos da glória de Deus. E a justificação vai fazer com que esse homem tenha novamente esperança na glória de Deus, esperança da glória de Deus. Esse é o segundo fruto da justificação que nós vemos aqui claramente nesse texto. Mas também não é o único. O homem, antes da justificação, ele sofria. O julgamento de Deus causava-lhe sofrimento. Hoje, depois de justificados, o texto vai dizer que o crente ele se alegra na tribulação por causa do que Deus provê a ele por meio dessa tribulação. Verso 3 vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E por fim, a temida incerteza deixa de ser incerteza para ser a certeza do amor de Deus. Paulo vai dizer no versículo 6 ao 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. Nós temos certeza do amor de Deus, nós que outrora tínhamos incerteza e pairava sobre nós somente as angústias do juízo de Deus. O próprio Lutero escreveu num prefácio de uma de suas obras que ele odiava a justiça de Deus, porque ele via a justiça de Deus como sendo a sanha de um Deus santo procurando pecadores para castigar. E por mais que ele buscasse fazer o bem, por mais que ele buscasse viver em paz com esse Deus por meio das suas obras, ele nunca conseguia. Ele tinha um superior na ordem agostiniana chamado Staupitz, que era o confessor dele, e ele vai relatar depois, Lutero relatando em um dos seus escritos, relembrando isso, que ele ia sempre na ordem agostiniana, onde ele morava e onde ele servia, ele ia confessar os seus pecados. E ele era bem meticuloso na confissão dos seus pecados. Eu tive um pensamento impuro. Eu tive o desejo de trapacear alguém. Eu olhei para uma mulher com desejo ímpio no meu coração. Eu não fui zeloso quanto a isso. E ele fazia uma lista tão grande dos seus pecados que uma vez o Staupitz chegou para ele e falou assim: filho, pelo amor de Deus, só volta aqui quando você tiver um pecado sério, de verdade, para confessar. Porque até em um dos livros dele, um dos filmes que retratam a biografia dele, nós temos um preto e branco da Comev, bem antigo, e temos um mais recente do ano 2000, 2000 e pouco, por ali. Um dos dois, eu não lembro qual, retrata ele saindo do confessionário, quando chegou na porta, voltou por quê? Porque tinha pensado alguma coisa imprópria ou porque lembrou de algum pecado. Então, ele não se sentia em paz com Deus, porque via Deus como um grande juiz com um chicote enorme lá do céu, pronto para chicotear qualquer um que enfim, o desagradasse. E hoje, pela justificação, por sabermos que somos declarados justos, nós podemos ter certeza do amor de Deus. Até porque esse amor é derramado pelo Espírito em nossos corações. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então vamos prosseguir. Vamos agora para Romanos 6 e ver como é que Romanos 6 vai descrever. Os três frutos, então, paz com Deus, esperança na glória de Deus e outra. Isso, paz com Deus, esperança na glória de Deus, a mudança de perspectiva quanto ao sofrimento, e a certeza do amor de Deus. Nós vamos ler do verso 1, capítulo 6, ao verso 14. Eu vou pedir que a leitura seja feita. Agora, a gente terminou Romanos, a última pessoa que leu aqui. Aí o próximo lê agora o versículo 1 e aí continue até chegar ao versículo 14. Pois bem, podemos continuar fecando para que ele mostre cada vez mais devagar. Verso 2.
falei aqui, a gente procurando conceituar o que é santificação, é a obra contínua do Espírito Santo na vida do crente, por meio da qual ele vai conformando o caráter do crente, as afeições do crente, o comportamento do crente à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo. Tá? E agora que a gente já viu a questão da justificação, a gente pode imaginar na nossa mente duas colunas: justificação e santificação. A primeira coluna, justificação, a gente pode falar que a justificação é um acontecimento, é um ato. A santificação, na outra coluna, é um processo. Tá? E aqui vem a principal diferença entre a justificação e a santificação. Percebendo isso, vocês vão perceber como ambas se relacionam e como ambas não se misturam, mas têm relação entre si. A justificação livra o crente da culpa do pecado. A santificação livra o crente da contaminação do pecado. Percebem a diferença? Na justificação, o crente é liberto da culpa do pecado. Na santificação, ele progressivamente vai sendo liberto da contaminação do pecado. Tá? Na justificação, nós abandonamos, nós renunciamos o pecado como princípio. E na santificação, nós abandonamos a prática do pecado diário. Tá? Bem, ambas são inseparáveis, a justificação e a santificação, mesmo não se misturando. Eu vou fazer uma analogia um pouco ousada. Tá? O Concílio da Calcedônia, em 451, ele afirmou que Cristo possui uma natureza divina e uma natureza humana, sem que a sua natureza humana diminuísse a sua natureza divina e sem que a sua natureza divina diminuísse a sua natureza humana, e sem fusão, de maneira que a natureza divina e humana se misturassem em uma coisa só, mas sem também poder ser separado. Tá? Havia uma heresia antigamente chamada nestorianismo, que procurava separar o Jesus divino do Jesus humano. Não, Jesus por mil, aqui foi Jesus, foi Jesus humano. Jesus acalmou a tempestade, não, aqui foi o Jesus divino. Não, a gente não pode separar isso. Todos os aspectos da vida de Cristo é o Deus homem. Tá? Desde sua encarnação até sua ascensão. Nós chamamos isso, a união dessas duas naturezas numa só pessoa, de união hipostática, vem da palavra hipóstase, que significa pessoa. É a união de duas naturezas em uma pessoa só, sem que essas naturezas se confundam ou sem que uma prejudique a outra. Tá? Bem, Tiago, por que você foi no Concílio da Calcedônia para falar isso? Para mostrar que a justificação e a santificação, elas não se misturam, não é uma coisa só, como a Igreja Católica Romana afirma, mas também não podem ser separadas. Ambas são indispensáveis à obra da salvação. Sem justificação não há salvação, mas sem santificação também não há salvação. Excluir a santificação do processo de salvação é ficar com meia salvação, porque a morte e a ressurreição de Cristo garantiu não somente a nossa justificação, mas a nossa santificação. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 1, verso